Oi, eu sou a Renata Varela e eu tô testando um ângulo novo. Oi, então, eu sou a Renata Varela e se você não sabe, eu escrevo coisas. Por isso o nome desse canal é Renata Varela Escreve. E eu escrevo há mais ou menos 6 anos. Enfim, eu escrevo umas coisas há uns anos e nesses anos eu já passei por várias fases de escrita. Às vezes eu tava muito bloqueada criativamente, eu tava tipo, com bloqueios que eu não conseguia sair na história por falta de planejamento, ou eu tava tipo indo super bem escrevendo tipo como se não houvesse amanhã, mas a história tava horrível. Ou eu tava na fase em que eu não conseguia escrever nada porque eu não queria, porque eu sentia raiva, porque eu não tinha história, ou então eu tinha a fase que eu tava escrevendo como se não houvesse amanhã e achando tudo maravilhoso e enfim, fases, né? Mas se você é um escritor, você sabe que a fase do bloqueio criativo vai aparecer. Inevitável, vai aparecer. Bloqueio criativo é uma coisa que assim, é um inferno, é horrível, mas às vezes a gente confunde um pouco desse bloqueio criativo com falta de motivação e problemas um pouco mais profundos. E eu queria falar sobre isso antes de começar a dar aqui umas dicas pra vocês. Como vocês viram no título do vídeo, o vídeo é sobre como você não ter mais bloqueio criativo, ou pelo menos driblar o bloqueio criativo. Não sei falar, minha língua enrola, então assim, driblar o bloqueio criativo. O vídeo vai ser sobre isso, eu vou dar algumas dicas, não sei ainda quantas, não sei. Eu vou dar algumas dicas sobre isso, mas eu queria falar só de início que se você tem um problema realmente assim, motivacional, se você não consegue se levantar e ir pra frente do computador e escrever, se o problema não é a sua história, que tá sem planejamento, mas o problema é você que não consegue ir até ela, então, essas dicas não vão funcionar, porque você precisa de uma ajuda mais profissional. Eu tava desse jeito, eu tava me sentindo como se eu não conseguisse mais escrever, eu queria, mas eu não tinha motivação nenhuma, eu sentava em frente do computador e eu simplesmente queria chorar. Era horrível, mas as coisas foram melhorando depois que eu consegui ajuda, realmente ajuda de um profissional, então eu consegui começar a ir a sessões com a psicóloga, e isso me ajudou muito a entender quem eu sou, o que eu faço e organizar a minha cabeça e o mundo ao meu redor para que eu conseguisse voltar e encontrar o caminho da escrita novamente. Então, se você tem alguma coisa realmente motivacional, se você se convence de que você é um escritor horrível, ou se você se convence de que você não vai conseguir escrever antes mesmo de você tentar, talvez alguma ajuda profissional melhore isso e não dicas de como não ter bloqueio criativo, porque às vezes não é bloqueio criativo, é outra coisa mais profunda e é bom a gente se tratar, né, da nossa cabeça, porque sem a nossa cabeça a gente não vai conseguir ser feliz escrevendo absolutamente nada. Então vamos começar, né, com as dicas. Então, a primeira dica, se você tá com bloqueio criativo, se você não quer sofrer de bloqueio criativo, é planeje a sua história passo a passo, pelo menos os próximos 10 capítulos. Eu já falei aqui no canal sobre o método Floco de Neve, que é um método onde você vai fazer 10 passos para planejar a sua história do começo ao fim. Mas é um método bem longo, algumas pessoas podem não querer fazer esse método porque tem muitas etapas e tem gente que realmente não quer escrever o livro inteiro no papel ou, sei lá, no arquivo antes de começar a escrever a narrativa e tal. E tudo bem, a gente escreve do jeito que a gente quer, a gente planeja do jeito que a gente quer. Mas a minha dica, se você não fizer o Floco de Neve, tenha pelo menos um caderno para você escrever tudo que você sabe sobre o seu livro, tudo que vai acontecer nos próximos capítulos. Esse é o livro, esse é o caderno que eu usava para um clichê para chamar de meu. E aqui eu escrevi tudo que eu sabia sobre os personagens, mas coisas que eu não mencionaria no livro sempre, ou coisas que eu ia ter que mencionar em algum momento, como datas e anos de acontecimentos, alguma coisa assim, ou personalidade dos personagens aqui. Ó, tem bastante coisa. Então assim, esse é um caderno que eu não fiz o Floco de Neve em si,
mas eu usei pra anotar de tudo. Tipo, a data que o livro se inicia, a data que o livro terminou. Não a data que eu comecei a escrever, mas a data do ano que o livro começou. Tipo, os acontecimentos do livro. E isso é muito importante pra você não ter um bloqueio criativo, porque se você sabe quais são os próximos capítulos, você não vai ficar sem saber o que escrever. Você sempre vai ter o que escrever porque você sabe o que vai acontecer naqueles próximos capítulos. Eu planejo pelo menos os 3 primeiros capítulos, e isso é ótimo porque quando eu escrevo um, eu já sei o que vai acontecer no próximo. Então eu paro de escrever naquele dia, no outro dia eu já sei o que escrever. Então eu sempre acordo sabendo que naquele dia eu não vou ficar passando sufoco para escrever alguma coisa, que eu sempre vou ter algo ali para escrever. O problema é como começar às vezes, mas saber o que escrever você vai saber. Então a primeira dica é: planeje os próximos capítulos do seu livro, os próximos acontecimentos, pelo menos. Às vezes não são divididos em capítulos. Eu planejo acontecimentos e não capítulos, e às vezes esses acontecimentos são todos em um capítulo, ou são divididos em 3 capítulos. Então, assim, planeje pelo menos os acontecimentos importantes e chaves que vai ter no seu livro pra você levar o seu livro até lá, entendeu? A segunda dica pra você evitar o bloqueio criativo é: tenha uma rotina de escrita. Ah, mas eu não tenho tempo. Bem, tem um método muito legal que eu comecei a fazer. Todas essas dicas eu tô dando porque eu já fiz, tá? Então, assim, não é coisa que eu vi em algum lugar e eu não sei se dá certo. Deu certo pra mim. Então pode dar certo pra você, ou pode não dar certo pra você. Às vezes, né, as coisas são assim mesmo. Então, se você acha que você não tem tempo no seu dia pra escrever, faça uma tabela de tudo que você faz no seu dia, o horário que você faz aquilo, e tabela, sabe, de exatamente tudo. A hora que você acorda e a hora que você vai dormir. Tudo que acontece no seu dia entre esse horário, até os tempos livres que você tem, tudo, anota nessa tabela. Você vai achar um tempo em que você não tá fazendo nada, nunca. E aí esse tempo vai ser o tempo que você vai ter pra escrever. Então você não pode falar que você não tem tempo. Eu já vi muita gente falando: nossa, mas eu não tenho tempo pra escrever, eu não tenho tempo pra ler. E aí quando você vai na casa da pessoa, ela tá jogada no sofá assistindo video show. Sei lá, o video show acabou já, assistindo Sessão da Tarde. Sabe? Tipo, a gente tem tempo. A gente sempre tem tempo, mas a gente se convence de que não tem. E eu sei que algumas pessoas fazem faculdade, trabalham e tudo mais. Mas você não precisa escrever todos os dias, se for o caso realmente extremo. Você pode escrever nos finais de semana. Você pode escrever voltando do trabalho. Se você volta de ônibus, às vezes as pessoas passam 1 hora no ônibus e essa hora é tipo morta, sabe? Mas você pode fazer anotações durante esse horário. Você pode sempre estar conectado com a sua escrita. Isso vai fazer com que você não sinta o bloqueio com o livro que você está trabalhando naquele momento, porque você vai ter alguma coisa sempre na sua mente sobre aquele livro, aquele mundo, aqueles personagens. Então, assim, antes da escrita em si, o planejamento da escrita é muito importante. Então, às vezes a gente acha que não está escrevendo nada porque não adicionou nenhum capítulo novo na história. Mas se você está se conectando com o seu livro, você está escrevendo, você está sendo produtivo, você está fazendo alguma coisa. Isso é muito importante para você não sentir o bloqueio chegando, porque você sempre vai estar conectado com aqueles personagens e com aquela história. Então, isso às vezes é mais importante do que escrever em si, porque quando você for escrever, como no primeiro passo, você já vai saber o que vai escrever. Então, a segunda dica é: tenha uma rotina de escrita. Arrume o seu horário para você ter um tempo no dia que você vai escrever. Você vai achar esse horário. Eu faço essa tabela pelo Google Calendar. É o calendário do Google. Eu vou tentar deixar aqui um print da minha rotina, que inclusive eu tenho que atualizar minha rotina, porque desde que eu fiz já mudou, mas enfim. Eu uso o Google Calendar. Ele deixa você fazer, tipo, ele deixa você colocar em quadrados coloridos, que é incrível, tudo que você faz no dia, e cada ação é uma cor, você escolhe a cor e, enfim, olha, é incrível. A terceira dica pode parecer muito boba, mas alguns escritores simplesmente não fazem, que é: leia. Leia livros. Você é escritor, tá? Você não precisa estudar pra nada se você simplesmente escreve. Ninguém precisa estudar pra escrever, certo? Ninguém precisa, sei lá, você não é obrigado a ir pra uma faculdade que vai te ensinar como escrever. As pessoas simplesmente sabem como escrever e, ok, fazer cursos e estudar sempre
é muito bom, mas é uma profissão que tecnicamente não precisa, né? Você não precisa de um diploma para dizer sou escritor, ok? Ok. E aí o que é que essa profissão te dá? Total liberdade para você estudar da fonte que você quiser, porque a gente tem milhares de livros e a gente pode ler milhares de livros e sempre pegar alguma coisa desse livro. Quando a gente está lendo, a gente sempre está estudando. Então, escritores, depois que a gente se torna escritor, a gente começa a ler livros com a visão crítica, com a visão de escritor, com a visão de o que eu faria diferente aqui, por que esse escritor tomou essa decisão. Então, ler é essencial para você, é essencial para o escritor. Ler é muito importante para que você não se sinta bloqueado, para que você sempre esteja em contato com a escrita, sempre esteja em contato com histórias contadas através de palavras, que é o que você vai fazer. Então, ler enquanto você escreve, ou entre uma escrita e outra, no dia a dia é muito importante. É a nossa fonte, é o que a gente tem. Então, ler é essencial. Não seja um escritor que não lê. Você não vai ter fonte, você não vai ter, sabe, você não vai ter combustível, porque a leitura é o nosso combustível. Então, não seja um escritor que não lê, sabe? Não tenha medo de, se eu ler um livro, eu vou meio que copiar o estilo de escrita daquele escritor, porque vai estar na minha mente. Não, isso pode acontecer sim, mas você tem sempre a edição para revisar aquilo. Você não vai publicar o seu primeiro rascunho. Não faça isso. Você sempre vai ter dias e dias e dias e horas para você revisar o seu livro. Então, enquanto você estiver escrevendo, leia. Não tenha medo de copiar ninguém. Você não vai copiar ninguém. A gente sempre acha o nosso caminho de fazer as coisas. Então, leia. É essencial. Dica número 3 parece muito simples, mas eu já vi, gente. Eu já vi escritor que não lê. Então, leia. A quarta dica é quase que um 3.5, porque é leia sobre escritores. Não livros que contam a história de escritores de ficção, mas livros que foram escritos sobre a rotina de escrita de alguém. E, por exemplo, sobre a escrita do Stephen King, que eu falei num vídeo que eu vou deixar aqui. Eu falei sobre esse livro e como ele foi importante pra mim, como ele tem dicas incríveis. Sobre a escrita do Stephen King, é um livro incrível sobre um escritor escrito por ele próprio, sobre a rotina e sobre a vida dele de escritor. Tem também o Zen e a Arte da Escrita, do Ray Bradbury, o mesmo escritor de Fahrenheit 451, que eu também adorei. É um livro sobre, basicamente, a rotina de um escritor e como o escritor, como ele descobriu que, sabe, ele sabia contar histórias através de palavras, etc. Então, são livros em que a gente se inspira porque a gente vê como nasceu um escritor, como ele se transformou, como ele chegou onde ele chegou, entendeu? Então, livros sobre escritores é incrível. Grande Magia também fala bastante sobre a rotina de escrita da Elizabeth Gilbert, e é um livro incrível. Também falei naquele mesmo vídeo, então vai lá ver o vídeo, você vai entender um pouco mais do porquê você gostaria e você vai gostar de ler sobre escritores. E, enfim, gente, por hoje é isso. Eu acho que essas dicas são bastante válidas pra você que tá meio que vendo que tá indo pro lado do bloqueio criativo e que você não quer passar por isso. Ninguém quer passar por isso. É terrível. E eu espero que ajude alguns de vocês. Mas às vezes não ajuda. Às vezes a dica que funciona pra mim não funciona pra você. E é totalmente aceitável. É totalmente normal. Então, assim, tudo bem. Se você tem alguma outra dica de como sair do bloqueio criativo, deixa aqui embaixo. Eu vou adorar saber. Vai que eu tente e funciona pra mim também. Uma coisa que já me disseram muito é que quando tem bloqueio criativo, você sai, se afasta da escrita, vai assistir filmes ou ler outros livros, etc. Se afastar um pouco da escrita, porque depois ela volta. Isso é um exemplo das coisas que não funcionaram pra mim. Porque quando eu me afasto da escrita, em alguns momentos é muito difícil voltar. Então, assim, você pode funcionar se afastando um pouco, olhando a imagem de um ângulo distante. Você vai assistir filmes, sair um pouco e assistir séries, enfim. Vai fazer outras coisas, praticar outros hobbies, enfim. Mas pra mim isso não funcionou, por isso que eu não coloquei como uma dica daqui. Mas você pode tentar, sei lá, outros áreas. No meu caso, eu tentaria sempre voltando pra escrita no final do dia, porque senão não rola pra mim. E é isso, essas foram as 3 dicas e meia, se você quiser colocar desse jeito, sobre como sair do bloqueio criativo, como evitar o bloqueio criativo, ou como, sei lá, manipular o bloqueio criativo.
E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do novo ângulo. Não sei sobre essa janela aqui na minha cabeça. Até o próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E se inscreve no canal, deixa um like que vai ajudar bastante. Me rendi ao deixa o like. Enfim, tchau e até o próximo vídeo.